E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, já faz algumas semanas que está muito em alta esse assunto aqui, que já fazem anos, desde que eu abri o canal, na verdade, que eu tô para falar disso aqui com vocês, né? E finalmente chegou o momento, né? Que é a questão da disputa territorial entre a Venezuela e a Guiana, ali na região de Essequibo, tá? Tem acontecido algumas coisas ali, né? Até no cenário político venezuelano, né? Internacional também, que estão realmente chamando bastante atenção e estão dando um aumento nas tensões nessa situação, tá? Então por isso que a gente vai conversar hoje aqui de uma forma bem resumida, tá? Não vou, porque assim, cada ponto que eu vou falar seria digno de uma live de 1 hora, 2 horas cada um. Então, para resumir bastante, né, eu vou tentar ser o mais breve possível aqui, né, para passar a ideia, né, para que você possa construir a sua própria concepção, tá? Mas é baseado em fatos, não em elaborações aleatórias, tá? Então, vamos lá. Para começar, é um pouco complicado que ultimamente, já faz algum tempo, né, na verdade, as pessoas estão pegando as coisas que acontecem e estão trazendo para algo que elas querem passar. Então, especialmente em questões políticas, né, trazendo mais diretamente para esse assunto, né, o pessoal quer envolver a questão de ser, né, a Venezuela ser um regime autoritário, né, bolivarianista, socialista, né, cada um vai dar um nome, né, mas o pessoal se aproveita disso para colocar como se fosse uma coisa que não é. Então, para entender, é importante a gente voltar na história, entender isso desde o começo, tá? Por que isso? Eu vou tentar resumir ao máximo, tá, gente? Depois que a América Latina teve a independência, né, dos impérios europeus, entre aspas, né? Onde hoje é a Venezuela, a Colômbia, o Equador, se não me engano só esses, era um reino, né, da Gran Colômbia. E depois que esses países foram, né, os países que a gente conhece hoje foram se desfragmentando da Gran Colômbia, surgiu a Venezuela. E a Venezuela compreendia esse território que hoje é pertencente à Guiana, tá? Porque, olha que interessante, muito parecido com o que aconteceu aqui na nossa questão do Pirara, aqui no Brasil, que é um ponto que eu tenho que falar aqui com vocês ainda, só é difícil encaixar quando, né? Mas tenho que falar aqui com vocês. Um funcionário que era alemão, mas estava servindo a coroa britânica, ele fez, vamos dizer assim, uns trabalhos geográficos, né? Na prática, foi que nem os bandeirantes aqui no Brasil, que eles pegaram e expandiram bastante o território português para cima de onde era para ser dos espanhóis, né? Então, foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu, né? Na Guiana, que era uma colônia, né, um território britânico, eles expandiram o domínio deles, né, naquela região ali onde era a Venezuela, até porque era um momento de muita fragilidade, né, na Venezuela, que eles estavam ainda começando ali, né, ainda tendo as alterações ali, né, se organizando ainda como um país novo, né. Então os britânicos se aproveitaram disso e expandiram o território para abocanhar aquele pedaço todo. Então é importante a gente notar que esse processo tem séculos já, né, é mais de um século na verdade. E desde então a Venezuela tem tomado uma postura bastante diplomática. Eles nunca foram para o confronto direto. É até interessante a gente notar isso, né? Porque desde aquele momento os venezuelanos tomaram a abordagem mais correta possível, né? Primeiro, né, eles foram pela medida que era mais usual na época, né, que muitos países usaram isso, que era a arbitragem internacional. Só que eles foram enganados, na real, né? E eles perceberam isso também, por isso que não deu certo. Mas o que aconteceu? Eles pediram para os Estados Unidos mediar essa disputa, né, entre eles e os britânicos. Já é por si só um problema hoje. A gente consegue perceber claramente. Pô, os Estados Unidos é muito mais próximo da Inglaterra do que da Venezuela. Mas naquele momento ainda era parte de um contexto assim, de um pan-americanismo, né? Os Estados Unidos ser o irmão mais velho. Então ainda tinha esse entendimento um pouco mais forte até. Mas na prática, né, os dois representantes do lado venezuelano eram americanos que não tinham nada a ver com a Venezuela. E obviamente o acordo todo foi
totalmente pró-britânico. Então os venezuelanos não entenderam que foi um negócio meio que armado, né, tal. Então eles falaram, não, isso aqui não serviu de nada. E tentaram vários acordos ao longo do século passado, né, especialmente em 67 e 82, né. E desde então esse negócio está parado, está engavetado lá, né, na Corte Internacional e nos mecanismos, né, da ONU também. E nunca foi para frente. Agora é o momento que a Venezuela falou, não, chega, se ninguém faz nada, eu vou fazer. Né? E ainda, a princípio, foi de uma forma ainda mais... eu não queria dizer diplomática, né? Mas foi de uma forma mais política, não militar. Né? Embora a retórica esteja ficando cada vez mais agressiva. E esse aqui é o ponto crucial. Mas vamos com calma. A gente tem que entender um outro aspecto também, extremamente importante. Até é por isso aqui que eu achei importantíssimo falar os antecedentes. Por que acontece? Aquela região ali, como a gente já sabe bem, né, que também é uma parte da Amazônia, é extremamente rica de recursos. Né? Não só minerais, mas também como fósseis. Então, o que acontece? Já fazem alguns anos que já existe a exploração de petróleo, de gás natural ali e tal, mas há poucos anos atrás eles descobriram mais depósitos ainda na região, né? E não só na parte continental, mas também na parte costeira, né? Existem depósitos lá. E a Venezuela fala, pô, isso aqui é meu, né? Até porque uma parte desses depósitos é tipo a continuação daquela grande bacia que tem lá na Venezuela, né? Ou o depósito, né, que tem lá na Venezuela, que, se eu não me engano, é o maior do mundo. Então, a Venezuela fala, pô, isso aqui é meu, porque eles acreditam que aquele território é deles, né? Até porque a Guiana é praticamente uma colônia ainda, né, do Ocidente, né, dos britânicos e americanos. As empresas desses dois países, né, basicamente, que exploram tudo isso. Então é muita coisa que sai da Guiana. Inclusive a Guiana é um país bem pobre, até porque não produz nada ali, basicamente, até por conta disso, né? Vai tudo para fora. Então, isso aqui também é importante a gente notar, porque tem que entender a cabeça dos dois lados. Então, a Venezuela tem muito isso, fala, pô, os caras estão vindo aqui roubar o meu petróleo, né? E do lado da Guiana, pô, eles estão recebendo um pouco, pelo menos os dividendos, né, desses recursos que estão sendo explorados. Então, é importante isso. Porque também tem gente colocando como se fosse tipo assim, depois que descobriram esses depósitos, que os venezuelanos estão querendo fazer alguma coisa. Mas na verdade não é isso, né? Como eu falei, essa disputa vem desde sempre. Né? Mas é mais um fator que também atiça mais os venezuelanos a quererem resolver logo. Né? Agora, um fator que eu acho extremamente importante também a gente entender nessa questão é o momento que isso está acontecendo. Né? Por quê? A gente não pode olhar para cada coisa que acontece no mundo isoladamente, né? Porque a conjuntura já é um fator muito importante também. Mas, especialmente nesse caso, eu acho que pode até ter a ver, né? Por quê? A gente tem que lembrar que, principalmente da parte dos Estados Unidos, eles já estão com empenho em 2 conflitos agora. Será que eles conseguem dar conta de um terceiro? Será que eles têm os recursos necessários? Né? E a pressão popular, o desgaste todo que já está tendo, né? Isso também serve para os europeus, né? Especialmente os britânicos aqui. Né? Que os britânicos, até uma coisa, né? A economia deles está muito pior que a americana, hein? Em questão do que está acontecendo por conta, né, das medidas que eles tomaram, né? Depois da Covid, por conta da guerra da Ucrânia, principalmente. Né? Os britânicos estão passando necessidade lá, tá complicado. Imagina eles quererem se enfiar em um conflito na América do Sul, longe pra caramba, sem estrutura, pô, não tem condição nenhuma, tá? Então, se eles quisessem fazer alguma coisa, ia ser complicado. Né? Mas, o que eu tô querendo dizer que pode ser alguma coisa interligada? Pô, vocês acham que com toda aquela proximidade, né, claro, pelo governo que eles têm, né, com a Rússia, com a China, com o Irã, né, vocês acham que eles não conversaram nada com esses parceiros deles? Né? Porque pode ser um fator muito importante
se a gente pensar naquela disputa global entre o Ocidente e o Oriente, né? Esses atores que eu falei contra os Estados Unidos principalmente, mas contra o Ocidente como um todo, né? Vocês acham que ia ser muito interessante para eles a Venezuela criar mais um problema para eles resolverem e ter que despender recursos, atenção em si, né? Pô, é um fator muito mais estressante para o Ocidente, né? Então, com certeza, isso tem um papel muito importante, né? E pode, mais uma vez falando, pode ser muito bem que isso tenha sido até combinado com os outros parceiros deles para criar isso. Até porque também pode até ser que não tenha essa conversa, não tenha sido uma coisa combinada. Mas, pelo que está rolando, com certeza os venezuelanos podem ter percebido a chance de ouro que eles esperaram por tanto tempo para poder fazer isso acontecer, né? Porque é um momento que eles podem ter entendido também que agora que os Estados Unidos não têm os recursos para poder tentar impedir eles. Aí você fala, pô, como assim? Eles têm mais de 1 milhão de militares, têm a marinha inteira deles, tal. Eles não estão usando tudo isso lá na Ucrânia e na questão de Israel. Tudo bem que na questão de Israel eles estão com mais de 70 navios na região ali, né? Mas eles ainda têm mais, né? Só que o problema não é só questão de quantidade de meios. Você tem as munições, você tem combustível, por exemplo, tem muitas outras coisas, né? Os recursos, né? O dinheiro em si, né? É muita coisa que envolve que os Estados Unidos já está gastando quase o que não tem mais na Ucrânia e em Israel, né? Já está faltando muita munição, especialmente, né? Por exemplo, com artilharia e tal, né? Então, assim, ficaria insustentável para eles uma situação como essa. Eles dificilmente conseguiriam fazer algo muito grande, né? Algo que realmente impediria a Venezuela de tentar fazer alguma coisa, né? Agora, já entrando na parte militar, assim, que é o que o pessoal mais está preocupado, o que o pessoal mais está vendo, mais prestando atenção, porque realmente a retórica, né, dos políticos, né, da elite política venezuelana e até das próprias forças armadas, né, eles estão fazendo propagandas nesse sentido, né, que vão atacar, vão tomar o que é deles, tal. Mas será que realmente é viável? É possível? Né? Eles fariam isso? Vamos por partes. Eu até dei uma olhada, né, no mapa, né, eu recebi informações também de quem já esteve ali no local e assim, é realmente muito inóspito, vamos dizer assim, é muito difícil a locomoção da fronteira, né, da Venezuela para a Guiana, né, não tem nenhum acesso terrestre, assim, nenhuma estrada ligando, né, é selva fechada em toda a fronteira. Isso já é um fator importante que limita muito as suas possibilidades. Por exemplo, fica muito difícil para você conseguir transportar seus blindados, né, seu equipamento pesado por ali. Então você tem que procurar outras rotas. E até uma coisa que o pessoal tem falado muito, que eu discordo, é que o pessoal, não, por conta disso, os venezuelanos teriam que invadir o sul do Brasil, ali no norte de Roraima, para conseguir contornar e atacar a Guiana pelo flanco. Porque ali é um pedaço diferente. Não é simplesmente só selva fechada. Na realidade, ali é pior ainda, porque é região montanhosa. E é montanha junto com selva, então é complicado, né? Mas é uma região muito difícil. Né? Vocês podem até procurar aí no mapa, no Google Maps mesmo, dá para ver pelo satélite, dá para ver como é uma região complicada. Então, mesmo assim, ainda é muito complicado para você locomover equipamento pesado. É um pouquinho mais fácil você trabalhar nessas regiões com infantaria, só que só infantaria não faz guerra, né? Então, é muito complicado. Né? De todas as possibilidades, a menos complicada seria uma invasão anfíbia, que é uma das operações mais arriscadas também, né? E eu nem tenho noção direito, né, de quais são as capacidades anfíbias, né, da Venezuela. Não consegui ter muito acesso às informações da Venezuela, porque eu também fiz uma pesquisa. Qual que é o tamanho das forças da Venezuela, né, em alguns aspectos que eu já vou falar, e da Guiana. E para quem
quer saber, a Guiana tem um efetivo de 4.600 homens, né? Não tem nem como comparar com a polícia estadual aqui de vários estados do Brasil. Acho que de todos, na verdade. Acredito que até do Sergipe, que é o menor estado, deve ter mais policial do que a Força Armada da Guiana. Mas, de qualquer forma, é uma força muito ínfima. Então, assim, se a Venezuela decidir fazer alguma coisa, dificilmente a Guiana vai conseguir fazer alguma coisa. Até por isso também, volta um pouco no último ponto, um pouco da preocupação do pessoal de que os Estados Unidos participem ali. É porque já existe uma base americana em construção ali. Só que ela ainda está em construção e não tem tropas americanas ainda. E até uma coisa que eu acabei de perceber que eu deixei passar é que esse fato em si também pode ser um fator que favoreceu a Venezuela decidir fazer isso agora. Que se eu esperar mais, aí vai ter tropa americana lá e pode dificultar a situação. Tá? Mas continuando, eu não tenho como confirmar, mas eu recebi algumas informações também de que, por conta de toda essa dificuldade ali na região, a engenharia, né, das Forças Armadas, né, do Exército venezuelano, começou a criar algumas pistas de pouso e decolagem, né, algumas bases, claro, para facilitar algum tipo de operação. Né? E isso me despertou uma coisa, porque depois que eu percebi muito essa questão dessa dificuldade de operar por vias terrestres, eu me liguei em uma outra coisa. Né? Porque, assim, a princípio, isso poderia ser só pela questão do apoio, né? Porque você pode deslocar muitas tropas até a região por via aérea, né? Tipo, pelos aviões, pelos helicópteros, e também a questão dos suprimentos, ou todo o apoio das operações, né? Você pode fazer a partir disso. Só que eu acho que, se eles forem fazer alguma coisa, eles podem usar isso aqui para justamente fazer um assalto aéreo, tá? Então, usar tropas de paraquedistas, aeromóveis, né? Forças aerotransportadas, todos que aí algum tipo de equipamento de apoio também pode ser enviado, né? Então, pelo que eu vi, eu acho que essa é a maior possibilidade. Embora eu não tenha conseguido ver qual que é a real capacidade disso da Venezuela, né? Não consegui encontrar isso de uma forma real, assim, uma forma acreditável, né? Mas eu acredito que eles têm uma estrutura bastante considerável, né, de forças nesse sentido que sejam suficientes para conseguir lidar com esses 4.600 militares. Fora que você não precisa lidar com todos de uma vez, né? Então, mas não vem ao caso aqui agora. Tá? Então, nessa questão militar, eu acho que se fosse acontecer alguma coisa, seria dessa forma. Por um assalto aéreo direto, talvez direto até para a região da capital e já acabar com a situação. Né? Mas eu não acredito que isso vai ocorrer. Tá? Não acho que vai acontecer alguma medida militar em si. Mas é uma possibilidade que a gente tem que levar em conta, né? Tem que estar em cima da mesa. E a gente tem que entender. Né? Mas isso aqui já é importante a gente entender. Um outro aspecto que eu também acabei de não falar. Que muitas pessoas ficaram preocupadas porque, pô, é no nosso vizinho aqui, né? E, pô, qualquer coisa pode acabar estourando aqui também. Né? Ainda mais quando falaram essa questão, o único caminho é pelo norte do Brasil. Porra, os caras vão invadir aqui para atacar lá. Né? E o Brasil, né, felizmente, né, o exército brasileiro, ele já deslocou muitas tropas para lá. Né? E eu recebi até informações pelas minhas fontes diretas, né, que falaram isso logo no começo da mobilização. Né? Hoje agora já está um pouco mais sabido disso, né, que a gente já viu até vídeos aí e tal, né, tem fotos. Então, felizmente, o Brasil já está atento, já mandou tropas para lá. Até para evitar, né, impedir que a Venezuela tente alguma coisa. Mas eu acho que isso não vai ocorrer de qualquer forma. E o ponto aqui fica só se o Brasil interviria, né, a favor da Guiana. Agora, o ponto que eu mais queria falar é que, na realidade, eu acho que isso tudo não vai caminhar por esse ponto que está aparecendo. Porque é muito a parte da retórica mesmo. E como eu sempre falo aqui no canal, quem já acompanha já vai saber, né? Tudo que fica muito no holofote, dificilmente é aquilo mesmo. Geralmente o que ocorre são as coisas que estão sutis no canto, tal, que passam despercebidas, né? Por que eu estou falando isso? Vocês devem lembrar, em várias ocasiões, como por exemplo, aquelas negociações do Trump com o Kim Jong-un, né? A retórica totalmente agressiva, tal.
isso é uma técnica de negociação, né? Especialmente na parte da diplomacia, né? É fácil de entender. Eu vou trazer até para esse caso para ficar mais rápido, né? Pô, a Venezuela fica lá, vamos invadir, vamos invadir, vamos invadir. Na hora de negociar, você fala, ó, se você não me der o que eu quero, eu vou te atacar, hein? Então fica menos difícil, né? Eu ia falar mais fácil, mas é complicado, né? Mas fica menos difícil, pro outro lado, querer pôr algum obstáculo. Ainda mais porque na situação da Guiana, eles não têm o que fazer. Se eles forem atacados, já era. Eles não têm condições de impedir, né? Então, é mais um fator para ajudar na negociação. Porque, na realidade, é isso que está acontecendo, até nos bastidores. Tá? Uma coisa que passou bem despercebida. Mas, recentemente, aconteceu até um encontro entre representantes dos dois países, aqui no Brasil, né? Lá no Itamaraty mesmo, lá em Brasília, né? Que contou com os ministros da Defesa e mais alguns outros funcionários. Agora eu esqueci, desculpa, gente. É muita informação para lembrar. Mas aconteceu nessa essa reunião e logo de cara assim ficou muito nítido essa retórica mesmo venezuelana da negociação, até um pouco rude mesmo na parte diplomática, né? Coisas que geralmente são evitadas, né? Mas lá eles foram bem incisivos, vamos dizer dessa forma. Então, são indícios de que realmente é uma forma de fortalecer a posição deles para negociar. Tá? E é isso que eu tenho entendido dessa situação. Eu não acho que vai ter uma guerra. Eu acho que vai ter uma negociação, né? E claro que pela mesa de negociação, dificilmente a Venezuela vai conseguir ganhar tudo que eles querem. Só que pode ser que eles não queiram receber tudo de uma vez. Até porque você não precisa ganhar tudo de uma vez. Né? Porque, por exemplo, o ponto aqui crucial, até para quem não sabe, é que domingo agora, dia 3 de dezembro, vai acontecer uma votação, né, da população lá na Venezuela, falando, né, quem quer que anexe a Guiana, Essequibo, né, a região de Essequibo, para Venezuela. Então, pode ser que seja só mais um fator de legitimidade para esse tipo de coisa, para tentar resolver depois a totalidade, né, mas indo de pouco em pouco é melhor do que nada. Né? Então, pode ser que seja mais nesse sentido. Porque agora, a Venezuela está com os máximos argumentos possíveis. Porque eles têm uma força muito maior. A Guiana não tem condição de impedir. Quem poderia impedir é os Estados Unidos. Só que eles já estão com outras pendências muito mais importantes até para resolver. Eles não têm o que mandar para lá. Então, assim, se você for somando tudo que eu falei aqui, tá tudo a favor da Venezuela. Então a Venezuela pode muito bem tentar resolver isso sem ser pela força também, entendeu? Então, para resumir, é isso que eu acho, né? Essa questão, eu acho que ela não vai seguir para um conflito, né? E provavelmente vai ficar numa questão muito mais negociada, tá? E aí que pode entrar bem forte a diplomacia brasileira também, que a gente já está nesse sentido, né? Tanto que a nossa vertente militar, que é muito mais próxima da Guiana, está trabalhando com os guianenses, e o nosso setor político está muito mais lidando com os venezuelanos, tentando, pelas duas vertentes, mitigar a possibilidade de conflito e trazer realmente para uma negociação. Tá? Até o Celso Amorim, né, que foi o nosso ministro da Defesa, ele foi diplomata, tal, ele é um cara que manja dessas coisas, né? Ele está trabalhando como se fosse o diplomata pessoal do Lula, vamos dizer assim, né? Ele está lá na Venezuela, né, conversando até direto com o Maduro, né, enquanto a gente tem um general ali do norte conversando com a cúpula militar da Guiana. Tá? Então, assim, isso mostra que o Brasil está preocupado, está tentando fazer da forma correta. Não como alguns gostariam, graças a Deus, de se meter e querer defender a Guiana e tal, né? Porque a Venezuela é socialista. Não tem nada a ver com isso. A gente não tem que se meter porque é ruim pra gente a Venezuela invadir e é ruim pra gente vir os americanos aqui instalar na Guiana. Seria horrível pros dois casos, tá? Então, acho que já deu pra passar tudo que eu queria aqui, né? Então, acho que eu já vou encerrando por aqui, porque eu já falei bastante. Falei que ia resumir, né? Mas acabou sendo bastante coisa ainda. Mas, antes de encerrar, eu queria colocar só mais uma coisa aqui, né? Para pensar. Os Estados Unidos, né, se instalando aqui uma base ali na Guiana, também abre caminho para que a Rússia ou a China, ou até o Irã, vai saber, né,
instale uma base na Venezuela. Então, assim, vejam como é uma coisa complicada e negativa essa militarização toda, né? Porque vão ser duas vertentes que vão ser, assim, uma ameaça, né? Não direta, mas uma possível, né? Ameaça para o Brasil. Então, vejam como é uma coisa complicada quando começa a ter esse tipo de coisa, né? É assim que começou o que é hoje o Oriente Médio, né? Nessa questão das bases, né? Olha quantas bases americanas tem lá, né? E outras que vão se instalar na região. Isso aí só pode levar ao desastre, né? Porque, por exemplo, o que a Jordânia tem a ver na disputa entre o Irã e os Estados Unidos, além de ser da mesma região, né? E mesmo assim eles tomaram um míssil lá. O míssil caiu na Jordânia, só que foi numa base americana atacada por milícias iranianas. Então, percebam como uma situação meio complicada, né? Mas acho que deu para entender a ideia aqui, né? Então, por hoje é isso aqui, pessoal. Eu queria trazer essas informações para vocês conseguirem ter uma ideia um pouco mais adequada sobre essa situação toda, né? Para saber como acompanhar também, né? Porque a gente tem visto muitas notícias já, só que cada um indo por uma linha, né? Então, é bom a gente entender o contexto geral para conseguir filtrar bem isso aí, para ter a nossa ideia, tá? Então, essa aqui é a ideia do canal, né? Como sempre. E então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado para quem assistiu até aqui, né? E é isso, pessoal. Não vou pedir para se inscrever, não vou pedir para dar like, nem comentar e nem compartilhar, tá bom? Por hoje é isso aqui e espero vocês no próximo vídeo. Então, até mais.